Segundo episódio, a vida como ela é. E olha, dessa vez a gente saiu do Ceará e foi para Bahia. Trouxemos aqui uma história muito inspiradora, uma história que fez todo mundo se emocionar e você precisa ficar aqui até o fim para assistir. Eu me chamo Tamires Nascimento dos Santos. Sou filha da dona Jailda e do senhor Genival. Morava em Ponto Novo, Bahia. Nem existe quase no mapa, né? Se alguém procurar aí não vai existir. A minha vida lá, eu morava no interior, uma cidade chamada Lagoa das Camaradas. Tem Ponto Novo e tem o interior, que é Lagoa das Camaradas. Morava lá numa casinha na roça, 2 cômodos, uma fofinha. Tinha um monte de gado que eu cuidava. Todo dia eu levantava cedo, cuidava do gado. Tenho 2 irmãos. Tenho uma menina que chama Geisiane e o meu amor, que é o Miguel. E a minha vida lá era um pouco dolorida em si, porque interior é bem triste, não é igual o interior aqui de São Paulo, que é a coisa mais linda. Lá é interior sofrido, né? Aquela roça que você só vê seco, aquele sol quente, aquele gado pra você cuidar. E eu sempre, desde os meus 8 anos, eu sempre trabalhei na roça. Tipo, eu levantava cedo, 4 horas da manhã, eu levantava, pegava um jegue lá, que elas chamam de jegue, né? Ia com a minha mãe cuidar dos gados, né? Tirava da caruda, alimentar os gados e voltava meio-dia pra casa pra ir pra escola. Nunca tive isso muito, a sua infância. Sempre fui treinada a ajudar. Isso desde pequenininho? Desde pequena. Quando eu falo assim, sou gente, já tenho que trabalhar. Como é que era a escola? Conta um pouquinho. Ruim, eu dormia na aula. Você dormia na aula? Porque eu acordava muito cedo pra ir. Aí eu chegava, às vezes tinha transporte, às vezes não, pra você ir pra escola. Então dependia muito. Às vezes eu ia de moto. Como eu aprendi a andar de moto? Aprendi a andar de moto porque eu precisava ir pra escola. Então minha mãe comprou uma moto e fez eu aprender. Eu montei na moto e saí andando, caí, batia na cerca, porque eu precisava ir pra escola. Aí eu ia. Com que idade? Acho que eu tinha uns 10 mais ou menos. Já de moto? Era. Aí voltava às 5, aí tipo 5 horas na Bahia. Chegou, jantou, tomou café, 7 horas dormiu. Dorme cedo, né? Vai. E acorda muito cedo também. Acorda muito cedo, 4 da manhã a gente estava em pé. Qual que é a melhor memória que você tem de lá? A melhor memória que eu tenho de lá, eu acho que o dia que meu pai deu um beijo. Ele era muito rude, ele era muito bravo, né? Então, assim, eu nunca fui criada com aquele afetivo de família. E teve um dia que eu tava em pé, eu lembro como hoje, na porta do fundo, que a gente chama da casa, né? Que é o quintal. E ele deu um beijo na minha cabeça. E a minha mãe falou assim, nossa, que milagre você beijando ela. Então eu nunca esqueço disso. Então a minha memória, assim, bem que tem muito fresca na minha mente. E o dia que eu tava brincando com minha irmã lá, e a gente quebrou a tábua e minha mãe bateu no gente. E qual é a memória mais difícil que você tem de lá? A mais difícil, eu acho, do meu pai bater a gente. Bater a mamãe, me bater por nada, eu acho que seja isso mais difícil, porque assim, eles contavam raiva em tudo que ele via, não tinham controle. Me conta um pouco o que te fez querer sair de lá. Sofrimento. Eu nunca me acostumei a morar lá. Era uma cidade muito pequena, eu trabalhava no mercado, eu tinha uma vida normal. E tem uma coisa muito, muito boa que foi lá, foi quando eu conheci Jesus. Eu era muito doidona da vida, né? Eu nunca tive aquele afeto de minha mãe e o meu pai me ensinar como era a vida. Eu descobri sozinha, então descobrir como é a vida é muito doloroso. E eu tinha mais ou menos 18 anos, eu casei, sofri muito nesse casamento, foi muito doloroso, muito, muito ruim. Mas nesse meio tempo eu conheci Jesus. Eu me converti, eu me batizei, eu vivi lá. Mas tudo isso não estava me preenchendo moral ainda, porque era muito sofrimento. E aí foi quando eu decidi me separar, porque não estava dando mais. E eu estava sentada no caixa do mercado, trabalhando, e me deu uns 2 minutos. Aí eu falei assim, eu vou embora desse lugar, eu não aguento mais isso. E por que você escolheu São Paulo? O que te fez vir para São Paulo? Por causa que eu tenho alguns parentes, tipo, parentes que não ajudaram em nada, né? Mas eu vi as pessoas que vinham pra cá ter uma vida melhor, ter uma vida mais sucedida. E tinha alguns tios aqui, aí minha mãe falou com a tia minha, que era pra mim vir pra cá. E como é que foi essa vinda? Ela conversou com a sua tia? E como é que você veio? Como que foi? Ai, muito ruim, Federico.
Porque assim, o que acontece? Eu tava lá, né? Eu tinha umas coisas lá, né? Eu acho que eu era rica lá. Tinha um móvel, tinha uma cadeira, alguma coisa. Eu vendi tudo. Nossa, quando eu vendi tudo, me deu 4 mil reais. Eu falei, nossa, eu vou pra São Paulo, tô estourando, cheio de dinheiro, né? Chegava aqui, você põe o pé na rua, você gasta 50 reais. Eu falei, misericórdia, que cidade é essa? E aí, quando me ligou pra minha tia falou que me apoiava, tal, que era pra mim vir. Foi um pouco ao contrário disso, né? Ela me apoiou um tempo, depois eu tive que me virar procurar emprego, me virei em tudo. Eu tinha muito medo de tudo. Meu Deus, eu tinha medo de andar de ônibus, tinha medo de andar de trem, tinha medo de andar de tudo. Achei que eu ia morrer e ficar perdida aqui. Teve um dia que a minha tia não gostou de algumas coisas que aconteceram lá na casa, né? Tipo, eu deixei uma coberta jogada no chinelo fora do lugar, ela não gostou, porque assim, enfim, não gostou, né? E aí, ela falou que era pra me sair da casa dela. Só que eu fiquei muito triste com as palavras que ela me falou, que eu não tinha feito nada disso. E aí foi onde começou o perrengue de verdade. Eu comecei a ver o que era São Paulo. E você foi morar sozinho? Foi. Aí ela falou pra mim à noite. Aí quando foi outro dia de manhã, eu falei assim, eu vou sair dessa... E o que você fez? Pra onde você foi? Saí de manhã, fui procurar casa pra alugar no Paraisópolis. Eu tinha 500 reais que eu tinha ganhado do vale. Eu falei, nossa, uma casa deve ser uns 200 reais aqui, né, pra alugar? Fui lá, 500 reais pra alugar a casa. Gastei o dinheiro todo, aluguei a casa. Mas não tinha nenhum móvel dentro. Como é que eu ia morar lá? Aí liguei pra minha mãe falou que vinha me buscar. Eu falei, mãe, não vem me buscar que eu não volto. Aí ela me deu um bezerro lá da roça. Aí eu comprei uma geladeira e um fogão. Aí fui morar sozinha dentro do Paraisópolis. Dentro da quebrada, eu não sabia nem o que era aqui. Tinha muito ruim, tinha uma lixeira na frente da minha casa. Tinha vez que eu chegava em casa, tinha um monte de rato. Eu ficava com medo do rato, ficava dormindo a noite toda chorando. Eu ficava com medo do rato e o rato ficava me olhando pro rato. Aí ficava os ratos lá, depois eles iam embora. Aí foi bem dolorido. Nesse tempo eu trabalhava no restaurante, ganhava quase nada, a gente não dava pra nada dinheiro. E onde era esse restaurante? Campo Belo. E aí você ia e voltava todo dia? Ia todo dia, eu chegava em casa, era meia-noite. Eu trabalhava acho que mais das 12 até as meia-noite. Foi direto do restaurante que você conheceu o mercado imobiliário de São Paulo ou ainda teve outras experiências? Como é que foi isso? Não, como eu trabalhava no restaurante, tipo, eu ganhava bem pouquinho, né? E eu pagava 500 reais de aluguel. Aí tinha uma vez que eu recebia 1.000 reais. Aí eu pagava 15 de aluguel e não trabalhava nada. Só que nesse tempo eu comecei a fazer vários cadastros pra procurar outro emprego. Porque achava na cabeça que eu não ia voltar, né? Eu tava tentando todas as maneiras pra não voltar. Eu não queria voltar. Porque eu entendi que se eu voltasse, não tinha adiantado de nada tudo que eu tava passando. Nesse meio tempo, fazendo vários cadastros, eu recebi uma ligação uma sexta-feira, às 6h30 da tarde. Eu lembro como hoje. Um gerente, Galaxy, falando que tinha uma entrevista de emprego. Eu falei, moço, não quero saber de entrevista, tô indo embora, não quero. Aí ele falou, não, vem aqui pra você conhecer, vem. Aí eu fui, no Guarapiranga. Quando eu cheguei lá no Guarapiranga, eu fiquei esperando ele 2 horas, né, só pra deixar claro. Aí eu fiquei esperando, mas tinha muita gente, Mederico, naquele stand. Era muita gente, tudo com computador, e pra mim aquilo ali era muito chique. Eu nunca tive computador na vida, né? Era muito chique, todo mundo sentado nas mesas, conversando, tal, o pessoal muito vestido. Eu falei, gente, alguma coisa tem de errado aqui nesse lugar. E nessas 2 horas eu fiquei olhando todo mundo. E pra eu ver muita gente, eu achei que tinha alguma coisa boa ali. E aí, o Galo chegou, aí ele falou assim, lembro como hoje, ele falou assim, me explicou como era pro mercado imobiliário, ele falou assim, se você vender um apartamento, você ganha 4.000 reais. Aí eu falei, misericórdia, com 4.000 reais eu não mudo minha vida. Aí foi isso que me deixou curiosa pra tentar no mercado imobiliário, que foi nesse dia que eu conheci você, eu lembro como hoje também. Aí tinha um treinamento aqui na central da Plano e Plano. Esse treinamento era no mesmo horário do meu trabalho. Ou eu escolheria vir pro treinamento, ou eu iria pro trabalho. Só que eu tava de saco cheio do trabalho, eu não queria mais ele. Só que eu precisava ficar porque eu precisava pagar as contas. E se não der certo? Aí eu tô lá sentada 10 mil. Eu falei, vou pra onde? Eu falei, não vou trabalhar mais não. Aí fui pro treinamento, aí tô no mercado imobiliário até hoje. No início foi bem dolorido, só que assim, eu peguei o seguro lá de desemprego, né? Aí eu falei, nossa, vamos manter aqui, ó, suave. Como é que foi o começo, assim, no mercado imobiliário? Difícil. Eu acho que quem entra no mercado falando assim que é fácil, não é fácil. Eu saía de casa às 7 horas, eu voltava de casa todo dia 9. Porque assim, eu coloquei na minha cabeça, eu falava pra minha mãe sempre me apoiou. É bem estranho, né? Toda a família fala que é desempregada, minha mãe sempre me apoiou. Só que eu falava pra ela assim, eu escolhi isso. Então se eu escolhi, eu preciso fazer dar certo. Não tem ninguém que vai fazer dar certo, não existe moleta. E assim, é bem difícil. É muito dolorido, porque no início, quando eu tinha esse dinheiro, foi bem tranquilo. Eu tava dinheiro, eu me mantinha tal. Só que chegou um tempo que eu não vendi e esse dinheiro acabou. E aí? E você pensou em desistir? Pensei. Muitas vezes, mas teve muitas pessoas que me motivaram a não desistir. O Galaxy, a Lince, a Malu, o Brian. Muitas pessoas me motivavam todos os dias a não desistir e falavam que ia dar certo. E eles viam um potencial em mim que eu nunca vi. Era, sabe, a infância toda
maltratada, não dava nada. Você chega aqui e vê pessoas que nunca te conheceram e falar que você consegue. E eu pedia carona para ir trabalhar todos os dias, porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer dar certo, independente do que acontecesse. E eu tenho muito assim, eu não preciso falar para você o que eu tô passando. Eu preciso mudar a minha história. Quem vai mudar a minha história sou eu. Não é eu, o meu gerente, não é o meu coordenador, não é ninguém. Eu preciso mudar a minha história. Então eu passei por isso sozinha. Eu pedia carona, ia trabalhar, pedia 2 caronas para ir, para voltar. Eu cheguei em casa um dia que eu abri, morrendo de fome, não levava almoço, eu comia pão no plantão. E tinha um ovo e farinha para mim comer. E eu comi ovo e farinha. E no outro dia eu acordei e fui trabalhar, normalmente como se nada tivesse acontecido. Então o início foi bem doloroso. E quando foi a virada que você sentiu, que você falou assim, deu certo, agora eu sou uma corretora de imóveis e vou ter prosperidade nesse negócio? E nesse tempo aí eu comecei a vender, algumas vendas caíram no início e tal. E aí tem uma pessoa também que me deu uma virada, já ficou raiva. Eu tava no Mais Morumbi um dia e aí eu conversei com ele. E ele me falou umas coisas que começou a girar catraca. Isso ano passado. Foi onde as coisas começou a acontecer. Eu voltei com outra mentalidade. Eu costumo falar assim, todos os erros que eu tive, eu aprendi. Em janeiro, veio um cliente que ele era certo. Quando esse cliente veio que era certo, tudo aquilo que os outros que vieram foi certo. Os outros só foi erro. Mas nesses erros eu aprendi para quando eu visse aquele cliente certo, e é uma corrente que Deus ia abençoar. Mas eu entendi o que ele me fez. Era um processo, eu precisava passar por isso. Não tem como eu chegar sendo boa. Eu precisava sofrer para me tornar boa. Hoje eu me considero uma pessoa muito abençoada. Muito abençoada por Deus. Se eu fizer uma vinda hoje, eu vou agradecer a Deus porque Ele me abençoou. Eu mudei a minha vida através da corretagem. Hoje eu visto uma roupa boa através da corretagem. Hoje eu como um alimento bom através da corretagem. Hoje não me falta o pão na minha mesa através da corretagem. Hoje eu posso dizer assim, eu venci na vida através da corretagem. A vida como ela é. Histórias que todos os dias a gente está aqui para contar para vocês e acompanhar um pouquinho da vida de cada um que desbrava esse grande mercado que é o imobiliário.